um dos valores principais para a nossa vida com Deus, para a nossa vida com o Senhor, é a adoração. Um dos valores fundamentais da nossa vida como igreja. E hoje eu quero falar sobre adoração, morte e vida no altar. Eu sei que muitas das vezes quando a gente fala de altar, você pensa logo nessa plataforma, nesse palco aqui. Mas a partir do Novo Testamento nós vamos entender que o altar, na verdade, não é mais um lugar físico. O altar somos nós, amém? Nós somos esse altar. E é por isso que eu peço que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, o capítulo de número 6. E nós vamos ler aquilo que o profeta compartilhou aqui conosco. Isaías, o capítulo 6, a partir do primeiro versículo. Nós vamos... Se você achou, diga amém. Se você não trouxe Bíblia, vai aparecer ali os versículos para que você possa acompanhar conosco. Você trouxe e lê na sua Bíblia, amém? A partir do primeiro versículo. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, e tocou-me a boca com brasa e disse: agora isto tocou os seus lábios, a tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Depois disso ouvi uma voz, a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? A quem irá por nós? Eu disse: aqui estou, envia-me a mim. Aleluia. Fecha seus olhos e ora comigo neste momento. Pai, em nome de Jesus, é a tua palavra que nós lemos, e nós clamamos, ó Deus, para que haja revelação da tua palavra, que o Senhor possa fluir, ó Deus amado, nesses minutos que vamos ministrar a palavra, no nosso entendimento, que possamos, ó Deus, receber aquilo que o Senhor preparou para nós nesta noite, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, que todo empecilho, que todo impedimento caia por terra, e que a nossa mente, ó Deus, seja obediente à tua palavra, Deus. Usa-me como teu servo, como instrumento do Senhor, ó Deus, para falar ao teu povo, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Talvez um dos maiores problemas em relação à adoração é o que nós poderíamos chamar de o perigo da terceirização. O que é terceirizar? Terceirizar é você pagar alguém para fazer para você. Terceirizar é quando você tem uma atividade e aquela atividade precisa ser feita, mas você escolhe investir na vida de outra pessoa, de outra empresa, para que eles pudessem fazer aquela atividade. E aquilo, na verdade, ou seja, acontece sem a sua influência direta, mas no final acontece. E isso se aplica à adoração? É evidente que sim. Muitas das vezes a nossa mentalidade em relação à adoração, ela é tão simples, ela é tão, assim, rasa, que a gente imagina que a adoração é um momento do culto, é um momento onde que acontecem canções, e nesse momento o que acontece? Os irmãos estão cantando, estão tocando, estão ministrando, e eu, na verdade, estou aqui assistindo, ouvindo. Isso é um perigo, porque
Porque essa visão está completamente errada. A adoração, na verdade, é algo que nós todos somos chamados para isso. Ou seja, o perigo da terceirização quanto à adoração é eu fazer o seguinte: não, lá na igreja os irmãos adoram por mim, eu não preciso me preocupar com isso. A pergunta que eu faço para você nessa noite é o seguinte: o quanto você tem adorado ao Senhor? Melhor, como você tem adorado ao Senhor? Porque no tanque de Jacó, o Senhor disse para aquela mulher samaritana que estava à procura dos verdadeiros adoradores. E quem são esses? O próprio Jesus disse: são aqueles que me adoram, são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Se ele está à procura dos verdadeiros adoradores, eu já disse isso algumas vezes, é porque existem os falsos adoradores. E quem são os falsos adoradores? Qual é a falsa adoração? É quando na verdade muitas das vezes eu mesmo me engano, e eu faço o seguinte: não, eu participo do momento de adoração, mas eu participo assim muito passivamente. Querido, Deus não nos chamou para isso. O que Deus espera de nós, na verdade, é que nós possamos entender que a adoração tem um propósito fundamental na minha vida com Deus, e no propósito de Deus para mim. Quando a Bíblia diz que tudo que nós formos fazer, nós devemos fazer para a glória de Deus, isso está falando de adoração, ou seja, a minha vida, ela precisa ser um tributo de adoração ao Senhor. Agora, por que as pessoas agem e vivem desse jeito? Porque muitos não entendem, na verdade, o que é de fato adoração. Como eu já disse, alguns acham que adoração é música. Nós poderíamos adorar perfeitamente sem música também. A música é um veículo importante para a adoração. A música, na verdade, ela toca o nosso ser. Mas eu quero que você transcenda hoje, que você avance a um entendimento mais profundo sobre o que é adoração. E na verdade isso possa se tornar prático na sua vida. Pastor, mas qual que é o lugar da música, das canções e tudo? E às vezes a gente é levado a não valorizar muito isso, porque às vezes não é o seu dom principal, não é algo que você tem aptidão. Talvez você olhe e fale assim: tão complicado, é tão difícil, isso não é para mim. Deixa eu te dizer uma coisa: adoração é para todos nós, amém? Diga assim comigo: adoração é para todos. Diga comigo assim: adoração é para mim. Diz assim comigo assim: Senhor Jesus, me ajuda a ser um adorador que te adora em espírito e em verdade. A minha oração nessa noite é que você saia daqui, na verdade, entendendo isso e começando a dar os seus primeiros passos. Amém? A você ser um adorador poderoso no Senhor, amém? Mas vamos lá, o que é adoração? O que é adoração? A primeira coisa que nós podemos dizer é que a adoração, ela é na verdade o alvo de Deus. A adoração a Deus é o alvo da nossa vida. Efésios no capítulo 1, verso 6, o apóstolo Paulo diz o seguinte: para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nós fomos abençoados pelo Senhor. A obra do Senhor nas nossas vidas acontece para o louvor da glória dele. Ou seja, aquilo que o Senhor fez por mim: perdoou os meus pecados, me curou, me transformou, mudou minha família, me abençoou em tantas áreas. Tudo isso, todas essas coisas são para a glória de Deus. E eu preciso entender o seguinte: eu não posso adorar por você, eu não posso louvar por você. É você, na verdade, que tem que reconhecer os grandes feitos do Senhor. Lá em Miqueias, no capítulo 6, a partir do verso 6, o profeta diz o seguinte: como que me apresentarei diante do Senhor e me prostrarei diante do Deus excelso? Olha a preocupação do profeta. O profeta está preocupado de como que ele vai se apresentar diante do Senhor, porque ele quer, na verdade, ou seja, adorar, e adorar de verdade. Ou seja, é o alvo. O texto continua:
Ó homem, a resposta, ele te declarou que é bom. Por acaso o Senhor exige de ti alguma coisa além disto? Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes com humildade com o teu Deus. Isso fala tudo de relacionamento. Isso fala tudo, na verdade, de adoração, da adoração ser o alvo da nossa vida. Se eu te perguntasse aqui hoje para você o seguinte: quanto tempo você gasta adorando o Senhor? Ou melhor, qual a sua preocupação em adorar o Senhor para valer, em fazer bem feito para o Senhor? Qual que é a sua preocupação? É possível que muitos nem pensem nisso, que muitos chegam, na verdade, vamos adorar, liga no piloto automático e isso é vazio, isso é religiosidade. Não é isso que Deus procura. Deus procura, na verdade, que a nossa atitude de adoração, ela seja verdadeira, ela seja, na verdade, o alvo da nossa vida. O alvo da nossa vida. Pastor, mas como que a gente pode entender isso? Eu vou ler uma frase aqui. Há um livro que eu vou começar, na verdade, hoje preparando para essa mensagem. E essa mensagem está baseada no livro do Jack Nilsson. E eu vou começar, na verdade, a partir de amanhã nas lives, eu vou ler esse livro todinho pelas manhãs. Eu vou ler e nós vamos compartilhar. Ele fala sobre adoração ao rei. E nós vamos entender princípios e valores sobre adoração. Mas o que esse Jack disse? Ele diz o seguinte: nós temos feito adorações sobre nós, nossas preferências, nossos gostos, nossos confortos, nossas opiniões, ministrando as nossas necessidades e mimando as nossas naturezas autocentradas. Adoração não é para nós, adoração é para Deus. Querido, é fácil você perceber isso. O dia que toca aquela canção que você gosta, você solta, você pula, você dá cambalhota e tudo. Por quê? Porque é aquilo que você gosta. Mas quando eu não conheço essa música repete demais, essa música é isso, essa música é aquilo, enfim. Sabe o que a gente está fazendo, na verdade? Sem perceber, nós estamos tirando o foco do Senhor e trazendo o foco para nós. E a gente precisa entender que aquilo que nós acabamos de cantar, que a nossa vida, que tudo que acontece nas nossas vidas, não é sobre nós, é tudo sobre Jesus. É eu adorar o Senhor e cantar músicas que vão adorar o Senhor, que vão bendizer a Ele, que vão alcançar o Senhor. Você cantou hoje, olha, perto quero estar, te louvarei. Quantas das vezes, na verdade, tantas frases que nós cantamos e fazemos assim, elas são soltas e vazias. Por quê? Porque nós verbalizamos isso, nós cantamos isso, nós aplaudimos a partir disso, participamos da música, né, com palmas, com adoração, mas o nosso coração não está nisso. É isso que a gente precisa entender. Precisa ter uma revolução na nossa mente, uma mudança de atitude para a gente entender o seguinte: adoração não é para nós, adoração é para o Senhor. Adoração pode conter aquilo que você gosta, pode ter elementos que agradam o seu gosto, não há problema. Agora a prioridade é agradar o Senhor, é agradar o Senhor, é entender na verdade aquilo que o Senhor, pelo qual Ele nos chamou. A nossa adoração, ela precisa ser recheada e de entendimento, e a gente entender que ela é, na verdade, ou seja, o alvo que Deus estabeleceu para nós. Ou seja, eu preciso me esforçar e travar uma batalha na minha mente, porque olha, o tempo todo eu e você vamos tentar servir a nós mesmos. Eu e você vamos tentar fazer isso.
É você entender aquela ilustração do seu coração. E no centro do seu coração há um trono. E aí a pergunta que eu te faço é o seguinte: quem é que senta nesse trono? No centro do seu coração, aquele que governa a sua vida. O que acontece é que nós falamos assim: é Jesus, eu entreguei minha vida para Ele. Nós falamos isso, nós cantamos isso, mas na prática muitas das vezes nós não vivemos isso. E o que Deus está nos chamando nessa noite? Para entender que a adoração é para Ele. É a gente entender, na verdade: Senhor, me perdoa, me ajuda a eu me posicionar da maneira correta. O que eu posso entender? O que é adoração? Adoração, fala comigo, é relacionamento. Fala comigo assim: adoração é o alvo de Deus para a minha vida. Adoração é relacionamento. Mas relacionamento com quem? Com Deus. No capítulo 4 de João, o verso 22, a Bíblia diz o seguinte: vós, olha a mulher samaritana falando para Jesus, aliás, Jesus respondendo a ela. Ela pergunta para Jesus, quando ela vê que Jesus tem algo diferente nele, ela vai fazer algumas perguntas, e ela pergunta assim: aonde que nós temos que adorar? É aqui ou ali? Ela pergunta sobre a forma. Talvez muitas perguntas que você faz sobre as formas. Antigamente era melhor para adorar. Não, hoje que é bom. Não precisa adorar desse jeito. Eu posso adorar quietinho, eu não preciso fazer. Quantas das vezes você fica questionando, e lidando e criando, na verdade, a sua própria perspectiva do que é adoração? E aí Jesus responde para ela dizendo o seguinte: olha, vocês, os samaritanos, o que não conhecem, vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Presta atenção, tem uma diferença aqui entre adorar um Deus que eu conheço e adorar um Deus que eu não conheço. Para facilitar para você, é o seguinte: é possível, tenho certeza que os irmãos escolheram um momento para fazer homenagem para mim antes da mensagem. Por quê? Porque eles sabem que no final a gente quer orar, a gente quer abençoar a vida das pessoas. E aí o que acontece? Se faz no final, quebra um pouquinho, atrasa lá, e daí eles decidiram fazer antes. Mas fundamentalmente porque eles me conhecem. E eles querem fazer assim: eu vou agradar o pastor, mas eu não posso atrapalhar o negócio, né? Então, ou seja, percebe que isso é o que? Relacionamento. Ninguém conhece mais como me agradar que a minha esposa. Como assim acontece, ou seja, aquelas pessoas que nós conhecemos, nós sabemos de fato aquilo que agrada a elas. E aí está o desafio. Tem muita gente adorando a Deus e adorando de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque não conhece a Deus, não tem intimidade com Deus. Os samaritanos, eles estavam lá adorando a Deus, mas eles não estavam debaixo da aliança. Então Jesus está dizendo assim: vocês adoram o que vocês não conhecem. Porque os samaritanos, eles foram trazidos para Israel, quando Israel foi levado para a Babilônia. E aí o que acontece? 70 anos depois o povo voltou, e aí juntou tudo aquele povo ali. E inclusive eles não davam muito bem não. Mas muitos samaritanos se converteram e adoravam o Deus de Israel. Só que o que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês adoram, mas vocês adoram mais ou menos. Por quê? Porque vocês não têm intimidade, não têm relacionamento. Nós, os judeus, adoramos porque o conhecemos. E aí, é você entender, na verdade, trazer essa aplicação para você e pensar o seguinte: o quanto que eu conheço o Senhor? O quanto que eu sei aquilo que agrada ao Senhor? Vocês acham que Deus agrada de uma vida de oração? Sim ou não? Aí eu pergunto assim: e você tem orado? Você acha que Deus se agrada de quando nós nos posicionamos para jejuar? Com a motivação certa? Sim. Mas percebe que todas essas coisas, muitas das vezes, são práticas das nossas vidas que nós fazemos quando nós precisamos. Eu só vou orar
quando a dificuldade vem. E aí, na verdade, eu conheço um Deus, mas eu trato Deus como se Ele fosse, na verdade, um garçom, e não meu pai. Eu não busco intimidade com Ele, eu busco, na verdade, fazer o quê? Que Ele atenda às minhas necessidades. E quando eu começo a olhar para isso, eu vou perceber o seguinte: o meu relacionamento com Deus é raso, é zero, porque eu só tenho como desenvolver relacionamento se eu gasto tempo com o Senhor. O Zach Nilsson diz o seguinte: Deus pode, presta atenção, Deus pode usar qualquer coisa, mas Ele escolheu, Ele enviou o seu Filho para que Ele pudesse ter relacionamento com as pessoas que creem, não com objetos. Sabe o que Deus quer que você faça? Que você se relacione com Ele. Como? Com intimidade. Que horas? A todo momento. De que maneira? Que você possa buscar a cada dia conhecer mais o Senhor. O profeta Oséias, no capítulo 6, o verso 3, ele diz o seguinte: conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Deixa eu te dizer o seguinte para você: nenhum de nós tem um conhecimento pleno do Senhor. Nenhum de nós. Agora, o que a Bíblia diz? Que Ele vai se revelar para nós à medida que nós o buscarmos. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Por que talvez você não tenha mais intimidade com Deus? É porque possivelmente você não busca relacionamento, você não busca conhecer, você não busca entender. Adoração é relacionamento, e se eu não me relaciono com Jesus, a minha adoração vai ser rasa. Eu vou cair, na verdade, naquele erro que eu falei no início. Deixa para eles adorarem, deixa para a irmãzinha, para o irmão tal lá adorar, porque ele é cheio do Espírito Santo, ele é assim, ele é assado. Querido, Deus quer que você esteja cheio do Espírito Santo, Deus quer que você seja um adorador relevante. Esse é o alvo de Deus para você. Mas Deus não vai violentar você, não vai forçar você a fazer isso. Você precisa buscar. O que é adorar? Adoração, olha, ela é parte fundamental do seu estilo de vida. Adoração é parte do nosso estilo de vida. No capítulo 4 de João, verso 23, o Senhor diz o seguinte: mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, que são esses que o Pai procura. Lá no livro de Êxodo, está dentro do contexto dessa canção que nós cantamos por último. Lá no livro de Êxodo, o Senhor disse o seguinte: agora, portanto, que ouvirdes atentamente a minha voz e guardaste a minha oração, sereis minha propriedade exclusiva dentre os povos, porque toda a terra é minha, mas vós sereis para mim um reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Deus estava falando para Moisés o seguinte: Moisés, esse povo é o meu povo. Esse povo vai servir, na verdade, de espelho para as pessoas lá de fora me conhecerem. Você já ouviu falar sobre o poder da indicação? Sim ou não? Quando você chega num lugar, o que você procura? Indicações. Onde tem um restaurante? As pessoas falam assim: tem um restaurante ali que é fantástico, maravilhoso, mas tem um segundo restaurante que é mais ou menos. Em qual que você vai? Em qual que você vai? No maravilhoso. Agora, o que nós não percebemos é porque, na verdade, que o alvo de Deus é que nós possamos nos tornar adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Porque não se engane, as pessoas lá fora,
elas veem como você adora. E se você de fato é apaixonado por Jesus, você vai motivar as pessoas a adorar Jesus também. Você já percebeu que na verdade tem dias em que você na verdade está mais animado e você adora com mais ímpeto, e logo as pessoas que estão próximas de você, elas te seguem, elas te acompanham. Por quê? Porque nós, ao mesmo tempo que somos altamente influenciáveis, nós somos também o quê? Influenciadores. Você na verdade foi chamado para ser povo santo, escolhido por Deus. Para quê? Para onde você for, as pessoas olharem e falar assim: está ali um adorador de Jesus, está ali um adorador do Senhor. Por quê? Porque parte do estilo de vida dele é adoração. Como diz o texto que nós lemos agora há pouco, eles caminham em justiça, eles amam a misericórdia, eles são humildes. Todas essas coisas, na verdade, nós fazemos para quê? Para adorar o Senhor. Quando isso é parte do nosso estilo de vida. Quando você vive só para você, a sua vida é vazia, e seus olhos estão tão somente no resultado imediato. Eu já contei algumas vezes da experiência que o Renato, meu colega de trabalho lá do Colégio Batista, a forma como ele me ensinou na verdade o que é entender a adoração como parte do estilo de vida. Era uma sexta-feira, por volta das 9h30 da manhã, nós estávamos preparados. Eu morava em Belo Horizonte, ano de 2007. Sexta-feira era o dia que eu ficava na pilha. Por quê? Porque eu ia assistir aula, e depois da aula eu ia sair correndo ali do Floresta, ia para a rodoviária, pegar o ônibus e vir embora para casa, para a igreja e tudo. Então sexta-feira para mim era ótimo. E aí o que acontece? Na sexta-feira, 9h30, chega uma comunicação interna do colégio: excepcionalmente amanhã vai ser sábado letivo e a escala é geral, é todo mundo. Acabou meu final de semana. Com uma mensagem, acabou. Por quê? A gente ia ter que trabalhar sábado até de tarde. Aí eu ia pegar o ônibus, já ia chegar no sábado à noite, e eu voltava no domingo por volta das 3h da tarde, ou seja, não compensava. Aí a gente trabalhava no mesmo prédio, eu trabalhava no segundo andar, ele no primeiro. E aí eu desci lá. Sabe aquela famosa linguagem sobrenatural do inferno? Você conhece? Reclamação. É a linguagem do inferno. Eu desci lá para reclamar. Eu falei assim: Renato, ai que absurdo o que eles fizeram comigo. Tudo organizadinho, olha, eu tenho compromisso lá na igreja. E o Renato me ouviu, e ele, lembro até hoje, ele ficava na portaria, a Bíblia aberta. E aí, ou seja, ele recebia as pessoas. No intervalo, enquanto não tinha ninguém, ele estava ali estudando a Bíblia, lendo, fazendo alguma coisa. E aí, ele me olhou assim por cima do óculos, abriu a Bíblia e virou e falou assim: irmão, está escrito aqui, ó: tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Deixa eu te contar uma coisa: eu não trabalho para eles, eu trabalho para o meu Deus. Então eu estou aqui para glorificar o Senhor. Se a ordem é para trabalhar amanhã, Deus sabe meus compromissos, ou você acha que Ele não sabe os seus? E Ele me deu um sabão, sabe? Me deu um sabão. Depois disso eu falei assim: mas era exatamente isso que eu estava pensando. Vamos ficar tranquilo, né? A gente passa vergonha. Mas por quê? Porque a gente é cheio de si. E a gente começa a reclamar e tudo. Eu levei aquele sabão, e foi um sabão assim abençoador, porque lavou a minha alma. E aí quando eu olho para isso, eu percebo o seguinte: querido, a forma como você vive, a adoração, ela precisa ser parte do seu estilo de vida. A forma como você reage vai falar muito, na verdade, muito sobre você, mas muito sobre o seu Deus, muito sobre, na verdade, aquele a quem você serve. Porque a Bíblia diz que nós nos tornamos semelhantes àquele que nós adoramos. E se você adora o Senhor e você tem uma vida distante do Senhor,
você está adorando um Deus que você não conhece. E é por isso que a adoração na sua vida, ela se torna tão superficial. Agora, mas o que é adoração, pastor? Olha, adoração é o alvo de Deus, adoração é relacionamento, e ele é parte do seu estilo de vida. Mas deixa eu te contar a melhor parte. Adoração é sacrifício. Você pode falar isso comigo? Fala assim: adoração é o alvo de Deus para mim. Adoração é relacionamento com Deus. Adoração é parte do meu estilo de vida. Adoração é sacrifício. Quantos gostam de sacrifício? Quantos? Você gosta de sacrifício? É difícil. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Há um princípio na interpretação bíblica que se chama o princípio da primeira menção. O que quer dizer isso? Todo assunto na Bíblia, ele é, ou seja, de forma geral, ele é aplicado a partir da primeira menção. E aí, ou seja, o livro de Gênesis é uma chave para nós. No livro de Gênesis, nós vamos encontrar o seguinte: qual que é a primeira menção na palavra de Deus sobre adoração? Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22 é a história de Abraão. Abraão, que recebeu a promessa de ser pai de multidões. E que o tempo já tinha passado, 25 anos de espera, e ele tinha recebido a sua promessa. Ele tinha recebido Isaac. E agora, Isaac se torna, na verdade, o centro da vida de Abraão. E o que Deus faz? Abraão, me devolve, me dá o seu filho, entrega o seu filho. E aí você conhece a história. Abraão, amigo de Deus, pega o filho, pega a lenha, todos os utensílios e parte para o monte. E o seu servo, Eleazar, vai junto com ele. Em determinado momento da caminhada, no capítulo 22, o verso 5, Abraão disse aos seus servos, a Eleazar: fique aqui. O monte está ali, presta atenção, fica aqui, debaixo do monte, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. O texto diz adorarmos. Mas você sabe o que ele vai fazer? Vamos adorar? O que é vamos adorar? O que ele queria dizer realmente é: eu vou ali oferecer a Deus o maior sacrifício que eu tenho para oferecer. Você tem dúvida que Isaac era a coisa mais valiosa que Abraão tinha? O homem, Abraão, viveu até os 75 anos sem ter filhos. E com 75 anos ele recebeu uma promessa. E a promessa é que ele seria pai de multidões. A promessa demorou 25 anos para se cumprir. E durante os 25 anos, toda vez que ele ouvia o nome Abraão, pai de multidões, a promessa estava sendo repetida. No final desse tempo, a promessa se cumpriu. E agora? Isaac se tornou o ponto central da vida dele. E ele está disposto, na verdade, em obediência a Deus. Assim, eu vou entregar para Deus a coisa mais valiosa do mundo, que é o meu filho. Porque Deus vale ainda mais para mim. Esse pensamento, ele não é popular nos nossos dias. Porque eu pergunto para você, que é pai, que é mãe, se você tivesse que entregar, na verdade, o seu filho como um sacrifício, como é que ficaria o seu coração? É algo que te custa, é algo que tem valor. Agora presta atenção. O fato que você precisa entender, que é lógico, é claro, que Deus não quer que a gente sacrifique os nossos filhos.
Deus não quer sacrifício de criança, não. E a prova disso é porque Abraão estava disposto a oferecer o sacrifício, oferecer o filho, entregar de fato. Mas o que Deus fez? Ele providenciou um carneiro. Quando Abraão levantou o cutelo, que era uma espécie de punhal, para sacrificar Isaque, e ali ele estava declarando o quê? Olha, o meu filho é muito importante, mas Deus é muito mais. Deus falou assim: para. E providenciou o cordeiro. E esse cordeiro que foi oferecido ali no lugar de Isaque é um símbolo também de quem? De Jesus. Do que o Pai faria por mim e por você. Porque se você teria sofrimento de entregar o seu filho ao Senhor, o próprio Deus fez isso. Ele não poupou o seu próprio filho. Como que a gente pode se poupar? Ele não poupou o seu próprio filho, ele se entregou. Queridos, a gente precisa olhar para isso e perceber o seguinte: adoração é você reconhecer o que Jesus fez por você. É você perceber que você tem muito valor, ao ponto de Jesus ter sido entregue por você. Adoração é você poder dizer para Ele: olha, o Senhor é digno. Digno é o Senhor. Ou seja, Deus vale a pena. Deus é valioso. Deus tem valor. O Senhor providenciou o cordeiro para Abraão sacrificar-se no lugar do seu filho. Para quê? Para que eu e você pudéssemos entender que a adoração valoriza Deus. Presta atenção, adoração valoriza Deus. E se adoração valoriza Deus, adoração é algo que tem que custar. Tem que custar caro. Tem que custar os seus dias, tem que custar o seu tempo. Adoração é, na verdade, o sacrifício essencial. Toda vez que você se posiciona para adorar, precisa haver sacrifício. Se não tem sacrifício, é porque não tem valor. Se não tem sacrifício, é porque não é adoração. Se não tem sacrifício, é porque você está adorando aquilo que sobrou. Se você não gosta daquilo que sobra, quanto mais o Senhor. Aí você pergunta assim: pastor, mas quando é que nós sacrificamos? Eu te falo. Você sacrifica quando você dedica o seu tempo ao Senhor. Você poderia estar em qualquer lugar, mas você está aqui hoje. E isso aqui está sendo contado diante do Senhor, dizendo o seguinte: esse período que você está passando aqui, o Senhor está te vendo. O tempo que você paga para você orar na sua casa, que ninguém te vê, mas o Senhor está vendo. Ele te vê no secreto. As noites que você perde sono, os alimentos que você deixa de comer porque você está jejuando, o dinheiro que você devolve ao Senhor, entendendo o seguinte: olha, é um ato de adoração, é minha fidelidade ao Senhor, sabendo na verdade que muitas das vezes você poderia investir aquele dinheiro em tantas outras coisas, mas você fala assim: não, é para o Senhor, vale a pena. Entende na verdade o que nós precisamos entender? Os nossos cânticos de louvor precisam ser um sacrifício, mesmo quando aquilo que eu estou sentindo, as circunstâncias, elas não parecem louváveis. Quando as situações, eu tenho uma atitude de gratidão no momento que eu estou cheio de raiva, mas eu escolho ter uma atitude de gratidão. Sabe o que é isso?
é adoração. É quando você entende o seguinte: eu não adoro com aquilo que eu estou sentindo, por causa daquilo que eu estou sentindo, por causa daquilo que eu sou. Eu adoro é por aquilo que Ele é, pelo que Ele fez. Eu preciso, na verdade, saber que notícias ruins vão chegar, mas no dia da notícia ruim, eu vou poder aclamar o Senhor, eu vou poder levantar as minhas mãos e falar assim: olha, Senhor, está tudo ruim, mas eu vou continuar adorando o Senhor. Jó foi um exemplo disso. Ele chegou ao ponto de dizer o seguinte: olha, nu eu vim ao mundo, nu eu vou sair desse mundo. Sabe por que ele disse isso? Porque o diabo tinha roubado dele a família, o dinheiro, as propriedades, tudo, mas ele não blasfemou contra o Senhor. Ele entendeu, na verdade. E eu acho que a Bíblia traz para nós um dos momentos mais assim, raros, assim, íntimos de adoração. É o momento que Jó está deitado no chão, possivelmente da sua casa, e ali coçando as chagas, porque a saúde também tinha ido embora. E aí a esposa vira para ele e fala assim: Jó, meu amor, desiste disso, larga a mão disso, olha onde você está, olha onde essa fé te levou. E qual foi a resposta dele? Qual foi a resposta dele? Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive, e que no final eu ainda vou adorar Ele. O Abraão está indo entregar o filho, e ele fala para o Eleazar o seguinte: fica ali, Eleazar, fica aí, porque eu e meu filho vamos lá, eu vou oferecer o meu filho. Mas o texto está dizendo: daqui a pouco a gente volta. Sabe por quê? Ele confiava no seu Deus. Sabe por quê que ele podia fazer isso? Porque ele conhecia o seu Deus. Sabe quem é que consegue adorar a Deus dessa forma? Quem conhece a Ele. O que você precisa entender? O sacrifício, muitas vezes, ele é desconfortável. Muitas vezes. E sempre tem um preço. Mas tudo que tem preço tem valor. Se tem preço, tem valor. O Senhor olha para a sua adoração de um jeito diferente. Paulo e Silas estavam na prisão. À meia-noite. Eles tinham todos os motivos para reclamar, para estar lá lamentando. Mas à meia-noite eles estavam adorando o Senhor. E à meia-noite, o que aconteceu? As prisões foram abertas. Adoração, querido, é morte e vida no altar. O resultado depende, na verdade, do quê? Da sua atitude. De como que você lida com a sua adoração, como que você lida com a forma que você adora. A sua atitude de adoração pode gerar para você morte ou vida. Pastor, como assim? Eu vou te mostrar. Abra sua Bíblia comigo, 2 Crônicas, capítulo 26. Lembra como começou Isaías capítulo 1? Capítulo 6, verso 1? Isaías, eu comecei a mensagem lendo o texto que dizia o seguinte: no ano que morreu o rei Uzias. E agora nós estamos indo lá para 2 Crônicas para falar sobre o rei Uzias. E olha o que a Bíblia diz. 2 Crônicas 26, a partir do verso 16. Diz assim: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus.
e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Eu não tenho tempo de te explicar tudo, mas olha para mim. Uzias era rei. Amém? Uzias não era sacerdote. Amém? Quem deveria queimar incenso era quem? Sacerdote. Ele era rei, governo. Rei e sacerdote, duas funções separadas: governo e adoração. Segura isso. Verso 17: o sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. O rei entrou no tabernáculo para entrar lá para queimar incenso. O sacerdote e outros 80 corajosos foram atrás do rei, porque eles estavam para dizer para o rei que o rei estava errado. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar o incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Os sacerdotes estavam dizendo para Uzias o seguinte: Uzias, o senhor é rei, mas você está no lugar errado. Você está fazendo a coisa errada, você está fazendo do jeito errado. Queimar incenso era, na verdade, uma atividade de adoração. Uzias estava fazendo o quê? Adorando a Deus, do jeito dele. Ele se tornou poderoso, bem sucedido. Falou assim: eu posso fazer o que eu quiser, eu sou o rei, eu vou lá fazer isso. Uzias fez a mesma coisa que Saul fez lá atrás. Saul perdeu o reino porque não esperou Samuel para oferecer sacrifício, e ofereceu o sacrifício. Ele não era sacerdote, e por causa disso ele perdeu o reino. Uzias está fazendo a mesma coisa, conscientemente, porque ele tinha o exemplo de Saul para se orientar. Verso 19: Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, o que ele fez? Se arrependeu? Largou a mão? Voltou atrás? Não. Irritou-se, indignou-se contra os sacerdotes, e na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo do Senhor, surgiu lepra na sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia que morreu. Durante todo esse tempo, morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Em outras palavras, ele perdeu o reino. Por quê? Porque ele foi adorar o Senhor do jeito que ele queria. E às vezes você não percebe que às vezes as coisas não estão acontecendo nas nossas vidas, ou na sua vida, ou na minha vida, porque nós não estamos fazendo do jeito de Deus. Pastor, mas qual que é o jeito de Deus? Bom, antes de você entender o jeito de Deus, eu estou te mostrando o jeito que não é de Deus. Para resumir a história de Uzias, ele entra no templo para fazer o quê? Cumprir um ritual. Se você vem todas as noites só para fazer um ritual, se o seu culto ele é apenas ritualístico, eu levanto a mão quando todo mundo levanta, eu faço isso, eu faço aquilo, mas porque todo mundo faz, é vazio de significado, isso não é adoração, isso não agrada ao Senhor. Mas quando eu faço isso porque eu entendo isso, isso muda a realidade. Outra coisa que atrapalhou a vida que é demonstrada na atitude de adoração do rei Uzias: soberba. O texto diz que o seu coração se exaltou, ele ficou orgulhoso.
Às vezes você tem esse orgulho, porque talvez você é muito talentoso nessa área. Fala assim: eu faço melhor do que todos. O que seria de todos se não fosse eu? Seu louvor não chega nem nesse forro. Entende? A soberba nos afasta de Deus. Deus rejeita a soberba. Atitude de pecado, porque ele pecou contra o Senhor, porque ele foi fazer aquilo que o Senhor não lhe disse que era para fazer. Ele foi, na verdade, ou seja, ele infringiu a ordenança e a orientação de Deus. E por último, ele foi insensível à disciplina. Ele foi insensível à orientação. Um coração que não está disposto a aprender. Às vezes a gente toma essa atitude: eu sei tudo, eu dou conta, eu posso, eu sei, eu consigo. Joga em mim que eu resolvo. Resolve. Você pode fazer muitas coisas sozinho, mas olha, juntos e com a força de Deus, nós podemos todas as coisas. Aquilo que você não pode, o Senhor pode. O que Deus quer fazer? Adoração é o quê? Adoração é o alvo de Deus, é relacionamento. Adoração é parte do seu estilo de vida. Adoração é sacrifício. Uzias é o exemplo, na verdade, daquele que faz a oferta de adoração e o retorno dela é morte. Mas por outro lado, o profeta Isaías mostra para nós o que é adoração. O que ele diz, o profeta Isaías? No ano que morreu o rei Uzias, esse mesmo rei, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. O texto de Isaías, na verdade, é para trazer à memória o que é a verdadeira adoração. O que Isaías fez? Isaías entrou no templo, e no templo ele fez o que? Ele contemplou o Senhor. O que o texto diz? Verso 1: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. Isso é o que? É contemplar o Senhor. É você olhar e falar assim: pastor, mas como é que eu faço isso hoje? Eu olho para cima e não vejo nada. Deixa eu te mostrar. Comece a perceber o que Deus já fez. Comece. Olha o que o Senhor já fez. Comece a olhar e falar assim: Deus, eu mereci o pecado e o Senhor me salvou. Deus, quantos livramentos eu recebo e eu nem vejo. O Senhor está me cuidando de mim. E quantas coisas o Senhor já tem feito na sua vida, dia e noite, noite e dia. Percebe? Quando você começa a contemplar, a trazer à memória todas essas coisas, você começa a entender como é Deus. E você começa, na verdade, a contemplar o Senhor. Contemplar o Senhor, contemple o Senhor, ou seja, se exponha a Ele, veja quem é Ele, conheça mais de Deus. Agora, para conhecer mais de Deus, você vai ter que se esvaziar de você. Menos de você, menos dos seus gostos e mais os gostos de Deus. Querido, é a gente perceber o seguinte: qual que é a prioridade? Sabe qual que é o maior pecado que nós cometemos? É assumir o lugar de Deus. Como, pastor? Como que eu posso? No mundo você não pode, mas na sua vida você assume. Quando você diz: eu sou o Senhor das minhas decisões e atitudes, eu decido o que eu faço com a minha vida. Deus permite? Permite. Só que a consequência você conhece também. Outra coisa que Isaías fez: reconheça o seu pecado. Todos nós temos pecados. Mas presta atenção, nós mudamos. Antigamente, antes de receber Jesus, você era um perdido pecador. Amém? Amém ou não amém? E agora?
Você é um pecador perdoado. Por quê? Porque Ele morreu na cruz, no seu lugar, para que você tivesse perdão pelos seus pecados. Reconheça os seus pecados. O profeta Isaías disse, no verso 5: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros também. Você reconhece a sua posição diante de Deus? A adoração fala de você e Deus, de quem Deus é para você. Verso 6, Isaías, ele recebe de Deus a disciplina. Porque se você buscar o Senhor e falar assim: Deus, me ajuda a mudar, me ajuda a melhorar, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai te ajudar. Mas como que Ele vai me ajudar, pastor? Ele vai te instruir. E eu te falo: sacrifício, menos de você, mais do Senhor. Mais da vontade de Deus na sua vida do que suas próprias vontades. O Salmo 37, o verso 4 vai dizer: deleita-te no Senhor. O que quer dizer isso? Tenha o seu prazer no Senhor, e Ele vai conceder o desejo do seu coração. Quando você faz isso, você recebe a disciplina de Deus. Porque olha, ele reconheceu o pecado. Mas o que Deus fez? O serafim voou do altar e foi lá e tocou os lábios dele. Ele recebeu o toque de Deus, e o toque de Deus purificou a vida dele. Nessa noite Deus pode transformar a sua vida. Mas o que precisa? Eu preciso me dispor. E outra coisa, esteja disposto a servir o Senhor, a estar a serviço do Senhor. Você não adora porque você gosta tão somente. Você não adora porque eu estou te pedindo, porque você é motivado a fazer isso. Mas você adora porque quando você adora, querido, você começa na verdade a experimentar uma aplicação, na verdade, que ela é dupla. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você está se relacionando com Deus, a sua adoração está sendo testemunha para os outros. O que o Senhor está procurando? Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Como é que termina? Isaías capítulo 6, o verso 8. Quando ele se posicionou, ele foi tocado pelo Senhor, ele ouviu a voz do Senhor, e a voz do Senhor disse. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem irá por nós? E o profeta respondeu: envia-me a mim. Envia-me a mim. O Senhor está procurando verdadeiros adoradores, para que eles possam estar nos mais diversos lugares. Esse é o clamor de Deus para você hoje. E a sua resposta, qual é? Qual é a sua resposta? Sem adoração, sem uma vida de adoração, sabe o que nós somos? Sem uma vida de adoração, nós somos pessoas simplesmente religiosas, que trabalham diligentemente em tarefas religiosas. Não é isso que Deus te chamou para ser. Deus está te chamando nessa noite para romper o limite da religiosidade e olha, caminhar num nível de adoração, de intensidade. Quantos querem isso nessa noite? Quantos querem? Fica de pé no seu lugar. Pastor, como é que eu faço? É simples. Adore. Adore.